Boa noite, boa noite pessoal. Igreja Batista Maranata, bem-vindos. Nath Grilo, bom te ver. Iris, boa noite. Esperar o pessoal entrar e a gente vai dar início. Hoje eu quero fazer um desafio. Eu já falei um pouquinho sobre esse assunto, né, de uma maneira diferente, e hoje eu quero voltar a falar, a desafiar. É um desafio para mim também. Lembrem que antes de eu falar qualquer coisa aqui, Deus ele me desafia, ele fala no meu coração. Eu compartilho das mesmas dificuldades. Eu espero que o Senhor faça uma obra nas nossas vidas por meio da sua palavra. Boa noite, Sol, Leni, Marilene. Talvez você está se perguntando o que aconteceu com o Marcelo. Não deixe sua filha de 7 anos cortar o seu cabelo. É isso que vai acontecer. Eu achei que eu não ia sentir tanta saudade do meu barbeiro como eu tenho sentido. Mas estamos aí, ó. Fiz a barba, a Luísa cortou meu cabelo, não deu muito certo, mas para quem é careca não tem como dar errado, qualquer coisa passa a máquina total. Boa noite, pessoal. Boa noite aos visitantes. Vocês são muito bem-vindos. E enquanto o pessoal está entrando aí, a gente vai daqui a pouquinho dar início à nossa palavra pastoral. Sábado, dia 25, chegando aí no finalzinho do mês. Muitas coisas acontecendo. Andréia, boa noite. Deus abençoe. Orando por vocês. Felipe, mano, bom te ver. Lourdes, companheira, guerreira nas orações, reunião de oração. Hilda, muito boa noite. Que bom, muito bom. Vamos então dar início. E como eu disse, eu quero fazer um desafio para a igreja, né? Principalmente nesses tempos difíceis, onde eu creio que o evangelho ele frutifica, né? Isso é provado pela história. Quanto mais perrengue, mais dificuldade, mais sofrimento, mais o evangelho frutifica. E eu pensando esses dias, né, ainda mais com as bombas que tem acontecido aí, a gente fica triste, a gente fica meio paralisado, desmotivado. E eu me pego pensando muitas vezes nas minhas coisas. Então, nos meus, na minha família, né, na minha vida. Eu vejo como eu sou egoísta, na nossa igreja, mas acaba ficando muito limitado, né? A gente pensa no nosso conforto, nas nossas coisas, nos nossos prazeres. E o plano de Deus ele é muito maior do que isso, né? Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de orar, Senhor, seja glorificado às nossas custas, né? Seja glorificado a minha custa. Então a gente se preocupa demais com as nossas coisas. E eu lembro sempre do Senhor conversando com seus discípulos, ali em João 4. Samaria está prestes a receber um grande avivamento. E os camaradas, como nós, muitas vezes preocupados com o que a gente vai comer, ou com a reputação. E Jesus ele diz, eu tenho uma missão maior, eu tenho algo maior para comer. Né? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E muitas vezes a gente acaba se pegando nas nossas coisas e preocupado demais com as coisas pequenas comparado com o grande plano de Deus. Então, o meu desafio hoje à noite é que a gente abra os nossos olhos, que a gente fique atento, né, que a gente aproveite as oportunidades para pregar o Evangelho. Eu terminei no sábado passado a minha mensagem, foi uma palavra pastoral também, falando sobre Gálatas 6:10, onde o apóstolo Paulo diz para a gente fazer o bem a todas as pessoas, principalmente aos da família da fé. Agora, esse principalmente não é exclusivamente. Aí eu lembrei, outro dia eu estava no mercado e tinha um caixa que era prioritário, né, para gestante, idoso, enfim, aí não tinha ninguém, eu fui lá e a mulher falou, não, você não pode entrar aqui. Eu falei, moça, mas está escrito, é um caixa prioritário, não exclusivo, mas ela não deixou eu passar ali. Então eu não quero que você se engane. A gente sim tem que dar prioridade para os da família da fé,
principalmente nesse momento de dificuldade, a gente tem que estar atento aos nossos irmãos, mas não é exclusividade, né? O plano de Deus, ele é muito maior do que o nosso pequeno mundinho. Então, o desafio é a gente olhar para os nossos, mas também estar atentos além da nossa casa, né? Do nosso mundinho, vamos dizer assim. Porque parte da tarefa de serem fazer discípulos é evangelizar todas as pessoas, é investir em todas as pessoas, né, aproveitando as oportunidades em qualquer lugar que você estiver. Então a gente tem que sim pregar o evangelho para todas as pessoas, na esperança de que eles se tornem verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus. Então esse é meu incentivo. Nesse momento de dificuldade, pregue a palavra, né? Use todas as ferramentas que a gente tem para falar com um amigo, com um familiar, com um vizinho. A gente tem escutado muitas coisas. Hoje eu recebi uma mensagem de que houve muitas pessoas que entregaram a vida para Jesus na Semana Santa, né, por meio das mídias sociais. Então, nesse momento de sofrimento, as pessoas estão mais abertas, né? Deus, ele ganha a atenção das pessoas, né? Meio que a pandemia, ela nivelou todo o homem. A terra está muda diante de Deus, né? Não tem o rico, o pobre, tá todo mundo igual, né? Deus, ele está falando assim, olha só, não importa o quanto você tem, o que você fez, chega um momento em que a gente está todo mundo nivelado, todo mundo necessitado, dependendo de Deus. As coisas fugiram do nosso controle. E a gente tem tido experiências, né? A nossa família de compartilhar mensagens, compartilhar os cultos EBD de domingo, e as pessoas têm assistido. Muitas vezes a gente convida essas pessoas para ir para a igreja no domingo e elas sempre têm uma desculpa, né? Não posso, ou tem um programa, mas elas estão em casa. Elas não podem ir para nenhum lugar e muitas vezes uma mensagem, pode ser uma devocional que a gente tem feito pela manhã, uma palavra pastoral, ou até as EBDs, assim, a gente tem muitos recursos e assim eu tenho visto que as pessoas têm assistido. Então é muito legal como Deus tem usado esse tempo de dificuldade na proclamação do Evangelho. E Colossenses 4, 5 e 6 diz assim: sejam sábios no procedimento com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Prontos para agir em qualquer circunstância. Olha o que Paulo diz para Timóteo, em 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Nós temos que estar preparados, independente da circunstância, independente do momento que estamos vivendo, estejamos alertas, aproveitando todas as oportunidades para pregar o Evangelho. Então, que nossas conversas sejam cheias de sal, cheias de graça, né? Que sejam agradáveis, que elas possam dar a razão da nossa esperança. Olha o que Pedro diz em 1 Pedro 3,15. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, como eu disse, muitas vezes a gente fica paralisado, tentando entender as coisas, o porquê que as coisas estão acontecendo, da maneira como estão acontecendo, a gente fica triste, acaba se isolando, e Deus está nos dando essa oportunidade para dar razão da nossa fé. As pessoas estão olhando para a gente. Os nossos conhecidos, os nossos vizinhos, eles estão com as antenas ligadas. O que aqueles crentes estão fazendo? Como que eles estão lidando com tudo que tem acontecido? Será que eles têm respostas que nós não temos? Estejamos alertas para quando aparecer as oportunidades, aí enxergá-los. A gente tem que estar alerta para quando a oportunidade vier, a gente enxergá-la. Olha só o que Paulo diz aos Efésios 5:16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Nós temos que dar razão da nossa fé, nós temos que aproveitar as oportunidades,
nós temos que estar atentos, nós temos que falar com sabedoria. Sabedoria não é acúmulo de conhecimento, mas é um conhecimento colocado em prática. Vamos compartilhar o Evangelho, falando a verdade em amor. Paulo, mesmo como prisioneiro em Roma, ele não parou de testemunhar do Evangelho. Eu fiquei pensando aqui, como que Paulo faria se ele tivesse todas as ferramentas que a gente tem em mãos? Ele estava preso ali, escrevendo, e nós temos um mundo nas mãos. Na verdade, a gente tem 1001 possibilidades de pregar o Evangelho. E eu fiquei imaginando o que esse cara ia fazer. Ia bugar o computador de todo mundo. Se ia aparecer Jesus, Jesus, Jesus. Enfim, oremos, aproveitemos as oportunidades, né? Estejamos atentos, alertas para testemunhar. Eu creio que Deus ele pode nos usar grandemente nesse período de sofrimento. E o propósito então da minha palavra essa noite é desafiá-lo a pregar cada vez mais evangelho. E eu li um livro uma vez do Mark Dever sobre evangelização. E ele luta como eu luto e a maioria de nós lutamos com o fato de que nós devemos ser fiéis na evangelização. É parte do propósito, do plano de Deus para as nossas vidas. E ele contou sobre a vida de um homem, John Harper. John Harper é um escocês que nasceu em 1872 e ele se converteu aos 14 anos de idade. E aos 17 anos ele começou a pregar nas ruas do seu vilarejo. E aí ele começou a pregar, ficou muito conhecido como um grande evangelista, e ele trabalhava no período da manhã e pregava no restante do tempo que ele tinha. E aí então, um dia a Missão Batista Pioneira de Londres o convidou para ele ser um missionário integral dessa missão, e ele então começou a trabalhar de período integral para o Senhor, e ele continuou pregando o evangelho, ficou conhecido como um grande evangelista, e aí então a Moody Church nos Estados Unidos o convidava para alguns eventos lá. E num desses eventos que ele foi convidado, então ele embarcou em Londres com um ingresso de segunda classe num grande navio, e ele então partiu de Londres nesse navio junto com a sua única filha, a Nana, de 6 anos. A sua esposa já havia morrido há 4 anos. E ele então foi rumo aos Estados Unidos mais uma vez, a convite da Moody Church. E aí então nós sabemos essa história, e uma das fontes dessa história é a sua filha, Nana, que morreu aos 80 anos, e ela lembra que numa das noites dessa viagem, nesse navio, o seu pai, John Harper, ele acordou ela e falou: corra, vamos que o navio ele se chocou com um iceberg, você precisa entrar num dos botes salva-vidas. E aí, resumindo a história, ele levou a sua filha junto com uma prima que estava viajando com eles, uma prima mais velha, e ele disse: fiquem no bote, o papai vai esperar um outro resgate. E então, essa é uma das fontes dessa história que ficou muito famosa, uma história, uma tragédia muito famosa, que todos nós conhecemos, e nós sabemos o desenrolar dessa história, porque um homem, ele contou numa reunião de oração em Ontário, no Canadá, em Hamilton, Ontário, no Canadá, e ele disse às lágrimas como que ele entregou a vida para Jesus. E ele contou que nessa grande tragédia do Titanic, o navio já havia afundado e ele estava agarrado em um dos destroços do navio, um pedaço de madeira do mastro, e as ondas trouxeram esse homem, John Harper, que clamou para ele e perguntou: você conhece? Você é salvo? Você conhece Jesus Cristo? O homem disse: não, eu não conheço, eu não sou salvo. E ele gritou de novo: creia no Senhor e será salvo. E aí então a onda levou ele embora e depois trouxe de novo, e ele chegou e perguntou de novo: e agora, você já é salvo? E o homem disse: não. E ele disse: então creia no Senhor Jesus e será salvo. E aí foi então a última vez que ele viu o John Harper. Ele soltou dos destroços de madeira no qual ele estava segurando, ele afundou, e essa foi a última pessoa que ele levou ao Evangelho.
Aí eu fico pensando, se fosse eu, prestes a morrer, será que eu estaria preocupado em salvar outras vidas? Ou eu estaria preocupado em tentar me salvar? Mas esse homem tinha convicção de que ele já era salvo e ele ia fazer de tudo para tentar levar o máximo de pessoas a Jesus Cristo. E aquele homem, então, ele entregou a vida para Jesus naquele momento. E nós sabemos qual foi a última pessoa que John Harper evangelizou de forma incrível por meio desse homem. E aqueles 50 minutos, né, logo após o Titanic ter afundado, tem alguns relatos, eu fui pesquisar meu, é muito doido, tem muita história. Né? E logo após o Titanic afundar, então esses 50 minutos foram descritos como a cena mais lamentável e horrível de todas. O sobrevivente coronel Archibald Grace disse que os gritos comoventes dos que estavam à nossa volta ainda soam nos meus ouvidos e eu me lembrarei deles pelo resto da minha vida. Durante 50 minutos horríveis, os gritos de socorro encheram aquela noite. Eva Hart disse: o som das pessoas se afogando é algo que não posso descrever para você. E ninguém mais pode. É um som horrível e há um silêncio terrível que o segue. Eu não quero fazer um dramalhão aqui, mas eu fico imaginando, né? E muitas vezes eu fico pensando nesse mundo tenebroso, nesse mundo em trevas e gelado, né? Onde as pessoas estão afundando nos seus próprios pecados, elas estão clamando, elas estão gritando. Né? E muitas vezes a gente deixa de evangelizar, a gente deixa de proclamar o evangelho, que a gente sabe que tem poder para salvar o homem pecador. As pessoas estão sofrendo, elas estão clamando. E muitas vezes nós ficamos omissos na tarefa de pregar o evangelho a todas as pessoas. Eu fico pensando também que seria muito doido se surgissem na nossa igreja alguns John Harper. Que seja um John Harper, não um John Huss, um John Wesley, um missionário, né, disposto a fazer tudo na pregação do evangelho, disposto a sair pelo mundo, disposto a fazer discípulos de todas as nações. E essa é a minha oração, né, que Deus levante mais Johns. Então, assim, se você quer que seu filho... coloque o nome de John, seu filho. É provável que é sucesso garantido. Um John Piper. Só para quebrar o gelo, porque tava meio tenso, né, a história. Mas eu fiquei pensando, quais são algumas das desculpas que a gente dá para não pregar o evangelho? Por que nós não pregamos o evangelho? Não quero causar mal-estar, né? Eu tenho uma reputação e eu não quero manchá-la. Né? Nós sabemos que as pessoas estão em inimizade com Deus, mas nós não queremos ser inimigos dela. Ou então, outras coisas parecem mais urgentes. Nós temos tantas coisas, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que comprar, a gente tem que comer, a gente tem que responder os e-mails, a gente tem que cuidar da família, dos filhos, e tantas coisas que são legítimas e são boas, mas aí a gente deixa o evangelismo sempre por último. Né? Os nossos compromissos se tornam tão numerosos que não temos tempo para evangelizar. Então, como que eu estou administrando o meu tempo, as minhas tarefas, para que eu tenha tempo de evangelizar as pessoas? Ou então eu não conheço, ou não tenho nenhum contato com não crentes, e eu creio que esse aqui é um dos maiores obstáculos da igreja brasileira, né? E eu acho que nós temos que ser mais intencionais, né? Buscar ter algum tipo de relacionamento para aproveitar essas oportunidades e pregar o evangelho. Ou então eu não acho que aquela pessoa vai escutar, ela não vai querer saber. E provavelmente ela não vai querer saber, ela não vai querer ouvir o evangelho. Mas nós sabemos que o evangelho, ele faz o trabalho dele. Eu tenho que ser fiel, eu tenho que proclamar. Né? Eu sei que não existe uma pessoa mais improvável. E eu falo por conta própria. Né? Se eu fosse o camarada que me evangelizou, eu nunca teria evangelizado. Eu falo, não, esse camarada ele não vai querer saber. E eu não queria saber. Mas a hora que o evangelho ele bate no nosso coração,
Não tem jeito. É uma obra divina. Então, eu queria finalizar falando de 3 coisas que nos ajudam na proclamação do Evangelho: urgência, honestidade e humildade. Urgência. O tempo é curto, nós não sabemos quanto tempo nós temos na Terra. Aquele homem, ele saiu e partida para os Estados Unidos num navio, que seria o navio supostamente mais seguro do mundo, e naufragou. Eu não sei, eu posso ter 10 dias, 10 anos, 20 anos de vida, eu não sei. Mas eu tenho que aproveitar, como se fosse o último dia. E Paulo diz em 2 Coríntios 6,2, agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Aproveitemos todas as oportunidades. A Bíblia tem um senso de urgência. Honestidade. Fale sobre Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus. Fale sobre o homem, o pecado, as consequências do pecado. Fale sobre Jesus Cristo, a cruz, a morte, a ressurreição. Fale sobre o céu, sobre o inferno. Não tente florear o Evangelho, mas seja honesto. Seja honesto. Não interessa se as pessoas vão torcer o nariz. 1 Coríntios 15, 3, 4, Paulo diz: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. Como Paulo mesmo diz em 1 Coríntios 1, 21, a segunda parte do versículo, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Sejamos honestos. Sejamos honestos. Você quer provar que você ama alguém? Seja honesto. Pregue o Evangelho. Em último lugar, humildade. Precisamos ter total confiança no Evangelho. No poder do Evangelho. Não em nós. Não no seu carisma, na sua eloquência, na sua inteligência, nos anos de escola bíblica dominical que você tem. Todas essas coisas podem ajudar, são ferramentas, mas o poder não está na pessoa, e sim na palavra de Deus. Nós somos apenas mensageiros. Então nós precisamos nos humilhar diante do poder de Deus. Deus sim, ele tem poder para salvar as pessoas. E nós precisamos ser fiéis na pregação do Evangelho, entendendo que é ele que vai fazer a obra. E ele não vai dividir a glória dele com ninguém. A natureza do Evangelho ela é divina. Isso deveria nos encorajar. Aí sim, não existe a pessoa mais improvável. Esse camarada não vai querer saber do Evangelho. Essa obra é de Deus, essa obra é divina. Eu não me envergonho do Evangelho, diz Paulo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Esse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o Evangelho que nós cremos e esse é o Evangelho que nós pregamos. Ele tem um poder. Sabe que a palavra dinamite, o Evangelho, esse poder que Paulo fala do Evangelho, é a palavra dunamis. E a palavra dinamite, ela deriva dessa palavra. Não é uma tradução, uma transliteração. Ou seja, o Evangelho não é a dinamite. Mas o Evangelho, ele faz um estrago como a dinamite. Quando ele é pregado, ele tem um poder e ele destrói a nossa antiga estrutura para uma nova vida. O Evangelho, ele, como uma dinamite, ele transforma, ele modifica de forma radical a vida do homem pecador. Ele tem poder, o Evangelho tem poder. O Evangelho não é de origem humana. Gálatas 1:11. Isso deveria tirar então toda a nossa incredulidade, todo o nosso medo, toda a nossa presunção, os nossos preconceitos, pressuposições. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Sejamos fiéis na pregação do Evangelho. Eu posso pregar para qualquer pessoa. Amém? Então eu creio que um coração disposto, que está atento, aproveitando as oportunidades, proclamando o Evangelho verdadeiro, no poder de Deus, ele vai ser usado demais da conta. Estejamos atentos, aproveitando todas as oportunidades
para pregar o evangelho. Ore nesse sentido. Na verdade, ore com os olhos abertos, atentos para as oportunidades que o Senhor vai te dar. E considere. É incrível como o evangelho ele é a fonte de poder para a salvação do homem pecador, mas também ele é a fonte de poder para que a gente continue caminhando. Então, muitas vezes eu me pego triste, eu me pego meio desanimado, e aí eu começo a lembrar do que o Senhor Jesus fez por mim. Eu começo a lembrar do evangelho, e isso vai me animando, isso vai me transformando, isso vai mexendo com o meu coração, vai me trazendo paz, vai me trazendo consolo, vai me trazendo ânimo. E aí então a gente fica empolgado para compartilhar com as pessoas. Porque mesmo nós que já conhecemos o evangelho, nós temos a possibilidade de nos desanimar. E esse mesmo evangelho que nos salvou, ele tem poder para continuar nos transformando. E então, como Mateus 12:34 diz, Jesus Cristo diz, a boca fala do que está cheio o coração. E a pergunta é, quanto de evangelização está fluindo da nossa boca, dos nossos lábios? A gente precisa continuar sendo encharcado do evangelho, sendo lembrado do que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. E assim eu espero que nós sejamos mais fiéis na pregação do evangelho, pois como crerão naquele de quem não ouviram falar, e como ouvirão se não houver quem pregue? Corra o risco da pessoa torcer o nariz, corra o risco de não ter todas as respostas. Eu sempre lembro do cego de nascença, em João 9. Ele foi interrogado e a única coisa que ele falava, eu só sei que eu era cego e hoje eu enxergo. Se você teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, você tem um testemunho. Você pode proclamar o evangelho. O mesmo que salvou a sua vida tem poder para salvar a vida do homem pecador. Então, a gente já passou da fase de que não se discutia política e religião. Acabou essa fase. O que as pessoas mais têm discutido hoje em dia é política e religião. Proclamemos o evangelho. Considere. Ore. Ligue para um amigo, para um vizinho. Amém? Esse é o desafio para hoje à noite. É um desafio para mim também continuar lembrando de que o plano de Deus vai muito além da minha vidinha. Vamos orar? Senhor, eu te louvo pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado porque o seu poder é tremendo. O Senhor salvou alguém que não estava nem aí para o Senhor, um pecador terrível que só fazia as coisas que não te agradavam. Mas um dia o Senhor teve misericórdia de mim. O Senhor transformou a minha vida e muito além disso o Senhor me deu um propósito de vida. E que propósito maravilhoso, Pai. Como não compartilhar aquilo que transformou minha vida, vendo o mundo afundando em seus pecados? Ó Pai, tenha misericórdia da sua igreja, do seu povo, derrama da sua graça, do entendimento do que o Senhor fez por nós, derrama do poder do seu Espírito para que sejamos fiéis na proclamação do Evangelho. Senhor, age através do seu povo. Nos dê oportunidades de falar para as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, e que eles sejam salvos por Ti. Porque não existe alegria maior para a vida de um cristão do que ver o Senhor transformando, salvando pessoas. E eu creio que o Senhor não voltou ainda, porque o Senhor continua salvando as pessoas. E, Senhor, nós oramos com os olhos atentos para as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Não queremos desperdiçar todo esse sofrimento. Faça a sua obra, salve as pessoas por meio da sua igreja. Nós pedimos carecidamente, no nome precioso do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe. Boa noite. Grande abraço. Saudades de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus abençoe.